galera, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar o conceito de simplificação de radicais, tá bom? O que é simplificação de radicais? Obter uma expressão mais simples, equivalente ao radical dado. Lembra muito quando nós simplificamos as frações, tá? Só que aqui nós vamos simplificar olhando para o expoente do radicando e para o índice do radical, tá? Sempre olhando para esses. Então vamos lá. Raiz oitava de A elevado a 6. Você percebe que ambos os números são pares, então é possível dividir por 2. Então vou dividir ambos por 2. O que nós vamos encontrar? Raiz 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Então, raiz quarta de A ao cubo. Olha só, o 4 e o 3, a gente não consegue encontrar um divisor diferente de 1, né, que divida o 4 e o 3 ao mesmo tempo. Então, nossa simplificação termina aqui, certo? Vamos aqui para o segundo exemplo. Segundo exemplo aqui. Nós percebemos que a nossa raiz é uma raiz de índice 15, um pouquinho alto, né, pessoal? E os nossos expoentes são 10 e o 25 aqui. Ora, 15, 10 e 25, eu consigo dividir ambos os termos, né, por 5. Então vamos aqui. São divisíveis por 5. Então 15 dividido por 5. Aí eu vou colocar 2 elevado a 10 dividido por 5. Deixa eu apagar que ficou feio. Então 2 elevado a 10 dividido por 5. Então, vezes x elevado a 25, também dividido por 5. E aí vou traçar aqui o nosso radical, certo? Então vamos lá. 15 dividido por 5, obviamente, é 3, ou seja, saiu de uma raiz de índice 15 para uma raiz cúbica, tá? 2. 10 dividido para 5 é 2, vezes 25 dividido para 5 é 5. X elevado a 5. Olha só o que nós temos aqui. Então vamos resolver aqui. Raiz cúbica. 2 elevado a 2 é 4. Né? Percebe que esse 2 aqui, ele é menor do que o 3, tá? Então é 4 vezes x elevado à quinta potência. Mas aí você pode observar também que o 5, ele é maior do que 3. Então vamos separar eles em radicais, tá? Vou colocar aqui raiz cúbica de x elevado ao cubo vezes x elevado a 2, isso tudo multiplicado por raiz cúbica de 4. Olha só, você observa que este expoente é igual a este índice, tá? Considerando um x maior do que zero. Então, eu posso tirar ele do radical, tá? Vai sair do radical. Então, fica x raiz cúbica de x elevado a 2 vezes raiz cúbica de 4. E agora eu vou colocar eles todos no radical. X raiz cúbica de 4 que multiplica x elevado a 2. Tá aí a nossa simplificação. Tá? Muito cuidado. Então percebe-se que eu utilizei as propriedades, né, de radicais que nós estudamos na aula passada. Vamos para o terceiro exemplo. Raiz quarta de 11 elevado a 2. Ora, o que vai acontecer aqui? O 4 e o 2 são pares, então eu posso dividir eles por 2. 4 dividido por 2, que é um sinalzinho de divisão. Deixa eu apagar aqui. Então, muito cuidado nessa hora. Tá? Quando é par, é mais simples, né? Então, 4 dividido por 2 e o 11, 2 dividido também por 2. Então, vamos lá. 4 dividido por 2 é 2. Não precisa colocar, porque é raiz quadrada.
11 dividido por 2 é 1. Então, ficou raiz quadrada de quem? De 11. Então, nós simplificamos. Agora aqui, raiz quarta de 16m ao cubo. Ora, mas quem é 16? Vamos decompor aqui o 16 do ladinho aqui. 16 dividido por 2 é 4. 4 não, 8, né, pessoal? Vamos lá, repetir. Então, 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando o 1 aparecer aqui do lado do 16, terminou a nossa decomposição. Olha só, o 2 se repete quantas vezes? 4 vezes. Então, fica 2 elevado a 4. Então, vamos colocar aqui no nosso radical. Raiz quarta, 2 elevado a 4, vezes m elevado ao cubo. Então, o que vai acontecer? Pela propriedade que nós estudamos, esse 2 aqui ele é positivo, né? Os índices são pares, então o módulo de 2 elevado a 4, né? Ou seja, o índice e o expoente são iguais, então pego o módulo da base. No caso vai ser o que? 2. Eles vão cortar, correto? E o 2 sai do radical. Então fica raiz quarta m ao cubo. Tá aqui. Então 2 vezes, né, raiz quarta de m ao cubo. Então esse aqui já foi simplificado. Aqui o 4 e o 3 não pode, porque é a mesma coisa do primeiro exemplo, porque não existe nenhum número que divide o 4 e o 3 ao mesmo tempo, obviamente, exceto o número 1. Vamos continuar vendo alguns exemplos, outros exemplos, para que a gente possa fixar de fato esse conhecimento, né? Deixar mais claro. Vamos passar alguns exercícios de simplificação de radicais. Então tá aqui, raiz quinta de 32 vezes a elevado a 10. Primeira coisa eu tenho que descobrir, quem é esse 32? Vamos decompor em fatores primos. 32 dividido para 2 é 16, que dividido para 2 é 8, que dividido para 2 é 4, 4 dividido para 2 é 2, 2 dividido para 2 é 1. Portanto, você percebe que o 2 se repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Então, eu vou aplicar uma propriedade, vou separar os radicais. Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes raiz quinta de a elevado a 10. Agora eu vou pegar, né, eu vou pensar o seguinte: qual número divide o 5 e o 10, o 5 e o 5, né, obviamente, o 5 e o 10 ao mesmo tempo, tá? Então vamos pensar aqui. Nessa primeira situação aqui, né, o que vai acontecer? Se o 2 aqui, aplicando a propriedade onde o índice e o expoente do radicando são iguais, obviamente a base ela é maior do que zero, então sai do radical, corta, tá bom? O módulo de 2 é 2 vezes. Ora, aqui, ó, o 5 e o 10. Quais números divide eles ao mesmo tempo? Obviamente vai ser o 5, né? Ó. Então vamos ver o que acontece aqui. 5 dividido por 5 é 1. Opa, se é 1, não tem raiz quadrada de índice 1, tá? Então, essa raiz, ela some. E agora vamos dividir. 10 dividido por 5, 2. Então, fica a elevado a 2. Então, está aqui a nossa simplificação. 2 vezes a elevado a 2. Vamos ver aqui a segunda situação. Raiz cúbica de 10 elevado à quinta potência. Então, vou escrever assim. Raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. Vou colocar em radical diferente, raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 10 elevado a 2. Olha, eu estou aplicando as propriedades dos radicais. Olha, você vê que o índice é igual ao expoente. A minha, né, expoente. O meu radicando 10, ele é positivo, correto? Então, o módulo de 10 é 10. Olha lá, o módulo tá, mas fica intrínseco. Vezes raiz cúbica de 10 elevado a 2, que você pode melhorar, 10
vezes raiz cúbica de 100. Tá aqui. Professor, mas por que não daria para sair o 10 ao quadrado? Não. Lembre-se que o índice aqui ele é maior, no caso aqui, do que o nosso expoente do radicando. E, obviamente, o radicando simplificando também não geraria outro expoente. Então, vai ficar assim. Só ajeitar esse 3 aqui. Tá meio feinho, né? Ajeitar tudo, ficar um pouquinho mais bonitinho. Tem que ficar bonitinho, organizado. Então, 10 vezes raiz cúbica de 100. Pronto, melhorou. Vamos lá. Agora aqui. Raiz quadrada de 80. Meu Deus, como é que eu faço isso? Então, vamos pensar um pouco. Então, vamos decompor em fatores primos o número 80. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, obviamente, é metade, né? 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, nós temos o quê? 2 vezes 5. Tá? Só que esse 2 se repete quantas vezes? 4 vezes. Aqui. Fatoração. Vamos colocar aqui. 2 elevado à quarta potência vezes 5. Eu vou separar eles em radicais diferentes. Então, 2 elevado à quarta potência vezes raiz quadrada de 5. Olha só, posso simplificar aqui, como é raiz quadrada, que é 2, e aqui o expoente é par, e é 4, eu posso dividir ambos por 2. Quando eu divido aqui por 2, obviamente não tem raiz de índice 1, né, pessoal? Então, sai do radical. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, fica 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 5. Ora, mas quem é 2 elevado a 2? 4. 4 raiz de 5. Tá aí a simplificação. Vamos ver aqui. Quem é 16? Ora, vamos aqui. Pessoal, precisa fazer o 16 novamente? Não, é só você observar aqui, ó. Lá no primeiro exemplo. Olha aqui, ó, 16, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se você observar, o 16 é igual a 2 elevado a 4. Então, vamos colocar. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes, vou separar em radicais, tá bom? Raiz quadrada de x elevado ao cubo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado vezes x. Eu estou fazendo isso por quê, pessoal? Porque eu estou aplicando aquela propriedade de potência, né? Potência de mesma base, conserva a base, somos expoente. É por isso que eu coloco 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Agora, o que se percebe? O que nós podemos perceber? Esse expoente é igual a esse radical. Não aparece, mas aqui é um 2. Esse expoente também é igual, então eu vou cortar. Tá? Lembrando que a base aqui é positiva. Então, sai 2 vezes 2. Olha só o que vai acontecer aqui também com o x, ó, supondo esse x positivo, obviamente, tá? Então, esse 2 aqui, ó, esse expoente, um expoente par é igual ao índice 2, que não aparece, não precisa, tá? Então, você vai cortar. Ele vai sair do quê? Do radical. Então, saiu o x radical, ficou o x dentro do radical. Então, o que nós temos? 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x, raiz de x. Tá aí a nossa simplificação. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Olá, pessoal. Vamos continuar o estudo dos radicais, agora com o tópico Introdução de um fator no radicando. Então, vamos olhar o primeiro exemplo. Nós temos 5 vezes raiz quadrada de 7. A ideia é colocar o 5 dentro do radical. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 7 vezes 5, tá? Ele entra multiplicando, elevado ao expoente 2, tá certo? Ou seja, esse expoente corresponde ao índice do radical. Então, o que nós temos aqui?
Raiz quadrada de 7 vezes 5 ao quadrado é 25. 7 vezes 25, 175, ou seja, raiz quadrada de 175. Tá aqui. Ok? Agora aqui, o que nós temos aqui? No segundo exemplo, 7 que multiplica raiz cúbica, tá certo? De 3. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 3 vezes o 7, obviamente, elevado a 3. Então, vamos resolver. 7 elevado a 3, tá? Então, 7 elevado a 3 é o mesmo que 7 vezes 7 vezes 7. Então, 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9 é 63, vai 6. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 6 dá o quê? 34, ou seja, 343. Isso tudo multiplicado por quem? Por 3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 3 é 9 e 1, 10. Então, 1029. Raiz cúbica de 1029. Tá aqui. Aqui, o terceiro exemplo. A ideia é colocar o A dentro do radical. Então, vamos lá. Então, raiz quinta de 2 vezes A elevado à quinta potência. Então, tá aí. Vou colocar assim juntinho. Raiz quinta de 2A elevado à quinta potência. Colocamos dentro do radical. Tá? Sempre o número entra e o seu expoente vai ser igual ao índice do radical. Então, vamos lá no quarto exemplo. Olha só, nós temos uma raiz quinta. Então, temos aqui raiz quinta. Vamos colocar assim um pouquinho maior. X ao quadrado vezes... Eu vou colocar o x ao cubo dentro do radical. Tá aqui. Cadê você? Aqui embaixo. X ao cubo. Isso tudo elevado a quem? Ao expoente 5, tá certo? Por que o expoente 5? Porque o índice desse radical é 5. Então, continuemos. Então, raiz quinta, tá? X ao quadrado vezes, ó, potência de potência. 3 vezes 5, 15. Então, vezes x vezes 15. Deixa eu aumentar aqui esse radical. Então, bora lá. Raiz quinta, ó, produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 15 dá 17. Então, tá aqui, ó. Raiz quinta de x a 17. Aqui, o que nós temos? Olha só. Um radical, né, sendo radicando de outro radical. Né? Parece meio confuso, não é isso? Vamos trocar em miúdos. A ideia é colocar esse 2 dentro desse radicalzinho aqui. Ó. Vamos lá. Então, raiz cúbica. Aí eu repito, raiz quarta de 4 vezes o 2. O 2 vai ser elevado a quem? Ó, o expoente aqui, o índice aqui é 4. Ó, então, ele vem como expoente 4. Então, tá aqui. Vou agitar aqui esse radical. Continuemos. Olha só, vou resolver primeiro esse 4 vezes 2 elevado a 4. Olha, 2 elevado a 4 é o mesmo que 16. Então, 16 vezes 4. 16 vezes 4. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 1 é 4 e 2, 64. Então, nós temos o quê? Raiz cúbica. Raiz quarta. Vou colocar aqui 64. E aqui eu vou colocar o quê? Aumentar um pouquinho, né? Esse radical. Beleza. Olha só, o que nós vamos deixar? Nós temos 2 radicais e eu quero deixar em apenas um radical. Então, eu faço o quê? O produto dos índices. Ó. 3 vezes 4. Então, coloca assim. Ó. 3 vezes 4, raiz de 64. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, eu tenho 64 no radical. Então, o que eu tenho aqui no radicando, né?
eu tenho uma raiz de índice 12. Então, pessoal, introduzir um fator no radicando, para você introduzir esse fator, obviamente ele tem que vir acompanhado do expoente, né, desse radical. Então, lembrando novamente, no primeiro exemplo, o 5 entrou multiplicando com o expoente 2. Por que o expoente é 2? Porque o índice do radical é 2. O 7 eu coloquei dentro do radical, multiplicando o 3, mas o seu expoente é 3. Por que o expoente é 3? Porque o índice deste radical é 3. O A, ele entrou multiplicando 2, só que o seu expoente é 5. Por que o expoente é 5? Justamente porque o índice do radical também é 5. E é isso, pessoal. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço.